Começando mais uma live. Vamos esperar o pessoal entrar. Nossa primeira live de 2023, com muitos assuntos, né? Muitas atualizações para esse ano. Então, vamos esperar aí o pessoal ir entrando, o Insta ir entregando para o pessoal, para a gente poder iniciar a live. Quem vai entrando, seja bem-vindo. Nossa live do Vira DP. Vamos aguardar um pouquinho o pessoal ir entrando. A gente já inicia os nossos assuntos. A gente vai falar sobre as atualizações, né, na área trabalhista, que estão acontecendo agora em 2023. Então tem bastante coisa, bastante novidade. E quem vai entrando, vai me dando um ok se a imagem e o som tá certinho, tá ok? Para eu poder continuar. Como é que tá aí, pessoal? A imagem e o som, tá chegando para vocês certinho? Quem vai chegando, seja muito bem-vindo. Estão me ouvindo? Tá todo mundo me ouvindo? Ótimo, então. Então, pessoal, nossa primeira live de 2023. No ano passado, a gente iniciou com o conteúdo do Vira DP, né? Eu já vou fazendo uma introdução aqui, até o pessoal ir entrando. E, bem, a gente começou também com as lives no ano de 2022, né? E a gente veio trazendo bastante conteúdo através das lives, bastante informação, teve bastante troca. E agora, a pedidos também, e sentindo a necessidade de passar cada vez mais informações para vocês, e principalmente pelo fato dessa virada de ano aí, trazer muitas novidades na área trabalhista. A gente está voltando com as lives, tá? Por tempo indeterminado, por enquanto, a gente pretende fazer aí nas próximas semanas, toda terça-feira, nesse mesmo horário, trazendo sempre conteúdos que estejam em alta, que gerem bastante dúvida, polêmica, enfim. E também vocês podem estar sugerindo aqui no direct, né, ou até no próprio feed, nos conteúdos, alguma sugestão, alguma dúvida que vocês tenham, que vocês gostariam que fosse abordado na live do Vira DP, tá? A live também fica gravada, fica à disposição no feed, então quem não conseguir acompanhar ela no dia de hoje, compartilhem depois com os colegas para que eles assistam, porque realmente tem bastante conteúdo aqui que é muito válido para quem trabalha na área de departamento pessoal, dentro das empresas ou dos escritórios de contabilidade, ou até mesmo na área jurídica, né? Tudo que a gente vai tratar hoje tem muito reflexo no dia a dia do trabalho dessas áreas. Então, é muito importante que vocês estejam sempre ligadinhos às atualizações, e tudo que eu vou falar, a gente já trouxe de alguma forma o conteúdo aqui na página do Vira DP, mas
Hoje a gente vai dar o espaço para que vocês também possam questionar, para que vocês possam opinar, né, sobre cada assunto, e também vou explicar de uma forma mais tranquila e mais com mais exemplos, com mais experiência, com mais conteúdo um pouco mais rico para vocês sobre cada assunto. Bom, a gente sabe que todo ano, quando começa o ano, a gente tem sempre muita coisa a se fazer. No departamento pessoal, ou seja, em qualquer ramo de atividade, quando vira o ano, muita coisa muda, né, automaticamente. Algumas taxas, algumas leis, decretos às vezes municipais, enfim. Então a gente sempre tem que estar revisando aquilo que a gente fazia no ano anterior para adequar ao ano que a gente está, então, vigente, né? 2023 trouxe muita mudança que já era programada para a virada de ano, mas também trouxe algumas mudanças e algumas notícias que são atípicas, digamos assim, devido à nossa virada com relação ao governo federal. Sempre que há uma mudança no governo, tanto estadual, municipal ou federal, normalmente há algum reflexo para as empresas, com relação à tributação, com relação a novos decretos, com relação a pisos salariais, né? E não foi diferente nesse ano. A gente teve uma mudança aí no governo federal e estadual, e por conta disso, tem saído bastante notícias com relação à área trabalhista, algumas já concretizadas, outras não, mas por isso a importância de estar sempre atento às novidades, né? Aqui no Vira DP a gente traz os conteúdos, como eu comentei com vocês, toda semana, todos os dias, aliás, o mais atualizado possível, mas eu vou trazer aqui para vocês tudo que veio de atualização agora de 2023 para a área trabalhista, que vai interferir diretamente no departamento pessoal, tá? Vamos começar pelo reajuste salarial. Bom, o reajuste salarial do salário mínimo nacional gerou muitas dúvidas. Por quê? Já existia uma medida provisória assinada pelo antigo presidente Jair Bolsonaro, né, que estipulava um salário mínimo de R$ 1.302 a partir de janeiro de 2023. Mas havia-se especulações, né, que o nosso atual presidente, Lula, fosse reajustar o valor para 1.320. E houveram algumas notícias direcionadas a esse valor. Mas a realidade é que o salário mínimo nacional é 1.302, tá? Então, nada mudou. A medida provisória que foi assinada lá no ano passado mantém-se em vigor, não existe por enquanto, pelo menos aí não nos próximos meses, nada programado para alterar. Existe uma análise sendo feita pelo atual governo da possibilidade de se alterar o valor do salário mínimo nacional, mas sem nenhuma previsão. Então, gente, não se percam aí, até porque 1.302, 1.320, né, acaba gerando uma certa dúvida, na verdade. Ah, não foi erro de digitação? Não houve uma falta de entendimento com relação a isso? Não. O salário mínimo realmente é 1.302. Todos os reflexos trabalhistas que são baseados no salário mínimo se mantêm como base 1.302. Então vamos lá. Primeira alteração super importante no departamento pessoal, na área trabalhista para 2023. Salário mínimo federal. Ninguém em nenhuma atividade laboral no país poderá receber um salário mensal menor que 1.302. Mas não para por aí. Se eu recebo insalubridade, por exemplo, a gente já falou desse assunto aqui em outras lives e também nos conteúdos do feed, mas para você que está começando no DP, deixa eu te explicar.
insalubridade é um dos benefícios que são lançados em folha de pagamento, que tem como base o salário mínimo federal para cálculo. Portanto, se você recebe insalubridade na folha, ou se você paga insalubridade na folha de pagamento da sua empresa, o valor é calculado sobre o salário mínimo atual de 1.302. Então, a insalubridade que você pagava no mês passado não é a mesma que você vai pagar agora em janeiro, o valor vai mudar. A insalubridade é de 10, 20 ou 40%. Sendo assim, é 10, 20 ou 40% sobre 1.302. Então, tem que tomar um cuidado aí, porque provavelmente lá no seu sistema da folha de pagamento tem que ter uma configuração do qual você vai informar o novo salário mínimo federal para 2023. Por quê? Porque serve como base de cálculo de alguns outros reflexos trabalhistas, como, por exemplo, a insalubridade. Então, se você não atualizar a informação do salário mínimo federal, automaticamente esses reflexos vão calcular incorretamente, tá? Outro detalhe. Algumas pessoas têm desconto de pensão alimentícia em folha de pagamento e muitas vezes esses valores são baseados no salário mínimo federal. Por conta disso, é importante também que se você tenha atenção com relação a esse cálculo, se não tiver configurado corretamente no sistema para ter como base o salário mínimo e o salário mínimo não estiver atualizado, automaticamente esse cálculo vai estar errado. Tá? Então, não se percam aí nas polêmicas do início do ano, porque o salário mínimo nacional correto é realmente 1.302. Se tiver qualquer alteração, nós vamos trazer aqui na página para vocês, em primeira mão, os novos valores, porque isso vai interferir em vários outros cálculos, tá? Como, por exemplo, a tabela de INSS. A tabela de INSS sempre muda após a publicação do salário mínimo nacional, porque ele tem como base também o novo salário. Ele estipula um mínimo de contribuição, que é o salário mínimo estipulado pelo governo federal, e o teto máximo de contribuição ao INSS. Ou seja, se eu ganhar o valor do teto máximo em folha de pagamento ou 10 mil reais, por exemplo, a minha contribuição será a mesma, porque o INSS estipula um teto máximo de contribuição, que nesse ano está em R$ 7.507,49, desculpa. Então, R$ 7.507,49. Esse é o valor do teto máximo de contribuição ao INSS. O que isso significa? Que se você ganhar R$ 7.507,49 ou se você ganhar R$ 8.000 em folha de pagamento, seu desconto vai ser o mesmo, porque a legislação estipula que existe um teto limite para a contribuição do INSS, que esse ano é este valor, tá? Só que a tabela do INSS, ela tem 4 linhas, 4 faixas de apuração de imposto, que vai de 7,5% a 14%, tá? Vai variar aí de acordo com o valor do salário de cada colaborador. Só que tem um detalhe, gente. Aqui, esse salário não é o salário base de contratação, e sim insalubridade, periculosidade, hora extra, quebra de caixa, comissão. Então, fiquem atentos aí, porque essas verbas são passíveis de tributação e elas devem constar na base de cálculo do INSS. Com o somatório desses valores, de todos os proventos que a gente chama, aí sim você vai aplicar na tabela de cálculo nova do INSS 2023. Que se vocês tiverem alguma dúvida com relação aos novos valores, depois de terminar a live, vocês dão uma conferidinha lá no feed, porque eu mostro para vocês a tabela certinha de INSS do ano de 2023, já atualizada, com base nos novos valores, tá? Só que não esqueçam de uma coisa, desde 2020, a tabela de INSS é calculada um pouco diferente do que era anteriormente.
a gente chama o cálculo de cálculo gradativo de contribuição. Por quê? Porque ele faz um cálculo gradativo com base nas faixas salariais, tá? Então tomem cuidado com relação a isso. Na hora de calcular manual e dar aquela conferidinha na folha de pagamento, confiram se o sistema de vocês está fazendo da forma correta. Ah, Luana, mas o meu sistema faz tudo automático, eu não preciso saber disso. É importante que você saiba calcular manualmente todos os processos da folha de pagamento, para que, além de você ter um conhecimento ainda maior e mais amplo na área profissional, você também vai se sentir mais seguro para poder esclarecer dúvidas, para poder conferir o que o sistema faz, porque a gente sabe que o sistema erra também, nem sempre vai estar correto, pode estar puxando uma base de cálculo indevida para o imposto, e se você não estiver calculando, sabendo calcular isso manual, você vai aí estar fazendo um pagamento indevido na folha de pagamento, tá? Então é importante que vocês se atentem a isso, que a tabela de INSS mudou, então todos os cálculos de janeiro de 2023 em diante já são com base na nova tabela, tá? Outro detalhe, com relação ainda à tabela de INSS, né? A gente tem que pensar que a apuração desse imposto, ela foi aplicada já no decorrer de janeiro, ou seja, a tabela ela foi direcionada já aos cálculos, ou melhor, foi realmente estipulada e publicada no Diário Oficial da União, enfim, depois do decorrer do mês de janeiro. Se eu não estou enganada, no dia 10 de janeiro. Isso, portaria interministerial do dia 10 de janeiro de 2023. Então, a gente já pode ter calculado férias, nós podemos ter calculado rescisão dentro do departamento pessoal com a tabela de cálculo antiga, porque eu ainda não tinha a tabela de cálculo de 2023 de INSS e eu não poderia atrasar os pagamentos de férias e rescisão de janeiro. Luana, como eu faço? Bom, tem que avaliar junto ao teu sistema de folha de pagamento, né, a apuração desse imposto. Em alguns casos, você vai ter que recalcular os cálculos que você fez anterior à nova tabela de INSS, ou então simplesmente no cálculo da folha ele já faz a apuração da diferença, tá? Então, tomem atenção com relação a isso, quanto aos cálculos que você efetuou no departamento pessoal antes da nova publicação da tabela de 2023, tá? Então, nós temos aí para janeiro salário mínimo federal, que mudou para 1.302 e interferiu diretamente na tabela de contribuição do INSS, tá? E também temos mais um ponto aqui junto com a tabela de INSS, que foi a publicação do valor do salário família, que alguns trabalhadores têm direito, tá, gente? Olha só, até aqui tá todo mundo me ouvindo legal, tá todo mundo com a imagem ok? Vão me dando um feedback aqui, aproveita para enviar o aviãozinho para aquele colega de trabalho, para aquela pessoa que você acha que seja interessante, para o gestor da sua empresa, para o proprietário da empresa, para dar uma conferidinha em todas as atualizações trabalhistas de 2023, tá? E vão me dando retorno aí, está tudo ok para mim poder continuar, e fiquem à vontade de perguntar, tá? Qualquer coisa podem ir perguntando e eu já vou respondendo aqui. Tá ótimo, gente. Então vamos dar continuidade. Bom, como eu falei, além da tabela do salário mínimo federal, a gente teve atualização da tabela de INSS e também do salário família de 2023. O salário família é um benefício do governo federal destinado às empresas de baixa renda, tá? Então, aquele empregado que tiver um salário líquido, prestem atenção aqui porque isso muita gente confunde. Para aquele empregado, trabalhador, né,
que está aí na sua folha de pagamento com o salário líquido abaixo de R$ 1.754,18, terá o direito ao valor de um salário família por dependente no valor de R$ 59,82, tá? Então, tomem atenção a isso, porque muitas vezes as pessoas confundem com o salário base na folha de pagamento, quando na verdade é o salário líquido lá do trabalhador, tem que sobrar no mínimo R$ 1.754,18, tá? Recebendo menos que isso, ele vai ter direito ao salário família de R$ 59,82. Não confundam, tem que ser abaixo desse valor. Esse valor é o limite. Todo mundo que receber acima disso, de R$ 1.754,18, acima não tem direito. Abaixo desse valor, R$ 59,82 de salário família. Tá, Luana, mas como funciona esse pagamento se é um benefício do governo? Bom, o pagamento do salário família, ele é feito em folha de pagamento pela empresa, tá? É somado lá com o valor do salário, da hora extra, da comissão, o que tiver de verba de provento do trabalhador, e automaticamente esse valor vai ser descontado do valor da guia de INSS mensal da empresa. Assim como funciona o salário maternidade, tá? Quando tem uma empregada em licença maternidade, a empresa paga o salário maternidade para ela e deduz desse valor na guia de INSS mensal. Mesma coisa o salário família. Ah, mas se eu tiver 3 dependentes, eu tenho direito a 3 vezes esse valor? Desde que você respeite as regras da legislação com relação ao salário família, que são dependentes de até 14 anos, ou dependentes deficientes, né, sem limitação de idade, desde que comprove a dependência, aí sim, tá? Daí tem direito sim ao salário família, e também é bom apresentar o comprovante de vacinação das crianças de até 7 anos e de escolaridade de 7 a 14 anos, porque o governo faz essa exigência em contrapartida ao pagamento do benefício. Você tem que manter, né, o direito básico da criança, que é a saúde e educação, tá bom? Então, fiquem atentos aí, porque o salário família também já mudou. Então, a folha de pagamento que vocês já estão calculando, que algumas pessoas já estão adiantando os lançamentos, tem que dar uma olhadinha nos valores, atualizar a tabela de INSS lá no sistema de vocês, atualizar o valor do salário mínimo e atualizar o valor do salário família, que já é outro, tá? Diferente de 2022. Gente, na dúvida, vai mandando ali a perguntinha, mas também depois dá para consultar lá no feed. Todos esses conteúdos estão lá no feed também, de forma mais resumida, né? Mas para que vocês tenham a informação ali depois, tá? Com relação à tabela de imposto de renda, aí o bicho pega, porque é uma dúvida e é um impasse muito grande. Há muitos anos não tem atualização da tabela de imposto de renda e por conta disso muitas pessoas de renda média, digamos assim, acabam sendo lesadas com a aplicação desse imposto. O imposto de renda retido na fonte é o quê? É um imposto de antecipação. Vocês já ouviram falar na declaração do imposto de renda, certo? Por mais que vocês não sejam do DP ou que sejam do DP e não façam declaração de imposto de renda, em algum momento aí da vida profissional de vocês já ouviram falar na declaração de imposto de renda. É uma declaração obrigatória, anual, onde eu declaro a minha renda para o governo, né, a partir de um valor X, e justifico para ele os meus rendimentos, tá? Meus rendimentos, as minhas despesas com saúde, com educação, enfim, para deduzir do meu imposto. Só que se eu tenho uma renda mensal maior do que consta na tabela do INSS, automaticamente eu já vou pagando todo mês um pouquinho lá do meu imposto de renda.
Então, por isso que a gente chama que é uma antecipação da declaração do imposto de renda na retenção da fonte, que é a folha de pagamento. Então, em resumo, é assim. Essa tabela não vem sendo atualizada desde 2015, tá? Então, a gente não teve atualização em 2023. Existem várias discussões a respeito do assunto, tá? Mas não existe nada concreto ou qualquer valor de estimativa com relação a uma nova tabela a partir desse ano. Então, vamos nos contentar com o que a gente tem. Aí vem a polêmica. Ah, mas quem ganha um salário mínimo e meio já tem que pagar. Gente, não é bem assim. A gente tem que lembrar que a tabela de cálculo do imposto de renda retido na fonte para cálculo da folha, ele trata os salários líquidos da folha, tá? Então, assim, se você receber um valor mínimo, tá? De R$ 1.903,99 líquidos, você vai aplicar esse valor na tabela. Por exemplo, eu tenho um valor de 1.904, tá? R$ 1.904 de salário líquido na folha. O valorzinho líquido a pagar lá, digamos assim. Então, o provento mais os descontos me sobrou 1.904. Eu aplico na tabela, aplico 7,5% da primeira faixa de cálculo, né? Ou, aliás, a segunda faixa de cálculo, e ainda aplico o valor da dedução que tem lá na tabela de imposto de renda, tá? Não vou entrar aqui no mérito do cálculo, mas para que vocês entendam que não é exatamente como vem se falando aí e gerando tanta polêmica, que quem recebe um salário mínimo e meio já vai ter que pagar imposto de renda. Não, vai depender dos seus descontos, tá? Vai depender do líquido da sua folha de pagamento. Então, se por um acaso o seu salário líquido ficar de R$ 1.903,99 para mais, aí sim o valor líquido que deve vai ser aplicado na tabela de imposto de renda e vai ser deduzido o valor, vai ser descontado esse valor da sua folha de pagamento, tá? Então, esse ano a gente vai ter muito mais pessoas com imposto de renda na folha de pagamento. Temos aí que ficar atentos, porque quanto mais o salário mínimo aumenta, as bases de cálculo aí também dos sindicatos, reajustes salariais em geral, eles aumentam, mas a gente acaba sendo obrigado a aplicar os devidos impostos que não sofrem o devido reajuste junto, como é o caso do imposto de renda. Vocês viram aqui que a tabela de INSS aumentou junto com o reajuste do salário mínimo federal. Já a tabela de imposto de renda não. Então, automaticamente, vamos ter mais pessoas em 2023 com retenção na fonte, tá, gente? Então, assim, não é uma crítica, não é uma opinião, eu só tô colocando realmente os fatos aqui para que você, dentro do departamento pessoal, consiga fazer os cálculos corretamente. Então, atualiza o salário mínimo federal, atualiza o salário família, atualiza a tabela de INSS, não mexe na tabela de imposto de renda. Essa não teve alteração. O que vai mudar para o departamento pessoal com relação ao imposto de renda é que muito mais gente vai ter cálculo, retenção de imposto de renda na fonte nas folhas daqui para frente, tá? Outro detalhe é o piso estadual. Vocês observam que de vez em quando eu dou uma olhadinha aqui na minha colinha, porque realmente foi bastante coisa, é bastante coisa, e eu não quero esquecer de nada para passar aqui para vocês. E isso normalmente, como eu falei, né? Normalmente essas atualizações em janeiro já acontecem, tá? Só um minuto. Normalmente essas atualizações em janeiro acontecem, mas não com tanta intensidade como as notícias vêm saindo neste ano, justamente por conta da transição aí do nosso governo federal e estadual, tá? Então, a gente tem que tomar muito cuidado aí com o que é notícia verdadeira e o que é notícia falsa para não estar aplicando cálculos errados
aí na nossa folha de pagamento, tá? Então, piso estadual. O que é isso? Talvez você seja de um estado que a gente não tenha o tratamento do piso estadual definido, tá? Tomar uma aguinha, senão daqui a pouco eu tô tossindo aqui. Mas os estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina têm piso estadual definido. Então, se você faz o departamento pessoal em alguma dessas, em alguma cidade desses estados, você tem que tomar atenção de, além de acompanhar o salário mínimo federal, a convenção coletiva da categoria, também dar aquela olhadinha no piso estadual. Por quê? Porque a legislação trabalhista traz que a gente deve sempre priorizar aquilo que mais beneficiar o empregado, o trabalhador. Então, se o piso estadual for maior que o salário mínimo federal e maior que o sindicato da categoria, a gente tem que aplicar o piso estadual do estado onde você vive, onde é o estabelecimento, onde está sendo executado o serviço da empresa. Por exemplo, uma empresa que tem várias unidades espalhadas pelo país, ela não vai conseguir seguir uma linha única de salário mínimo, tá? Por quê? Porque a unidade que está em Santa Catarina tem piso estadual e a unidade que está lá no Amazonas, até o momento não tem piso estadual. Então, muito provavelmente terá adequação aí para ser feito com base no piso estadual do estado de cada unidade da empresa, tá? Então tem que tomar cuidado com relação a isso. E até se você faz, né, a contabilidade ou terceiriza a folha de pagamento de vários estados diferentes, tem que tomar cuidado com relação a esses cinco estados, porque esses estados têm piso estadual definido, tá? Alguns desses estados eu vi que já saiu o novo piso, como por exemplo o Rio Grande do Sul, é um que já tem definido, já tá na legislação certinho, já foi assinado, sancionado, tudo certo e publicado os novos pisos para o Rio Grande do Sul. Então, só apliquem quando isso realmente for, já entrou em vigor, tá, gente? Muitas vezes isso pode sair lá em março, retroativo a janeiro, mas aguardem o fechamento, porque enquanto estiver em negociação, os valores podem alterar, tá? Então, às vezes você vai aplicar um valor, a negociação vai fechar um valor diferente, você já vai ter reajustado e não vai poder mexer mais. Porque lembrando que a legislação trabalhista não permite diminuir salário, tá? Então, tome cuidado com relação a isso, aguarde a definição concreta dos pisos da sua unidade de trabalho, da empresa que você presta serviço, para daí poder aplicar, porque do contrário, né, você corre o risco de ter que retificar várias coisas e ter que excluir lançamentos do e-social ou ainda não ter como voltar atrás com relação a lançamento de salário e vai ter que ficar com pagamento indevido, tá? Só lembrando os estados, então, que tem piso estadual que vocês têm que acompanhar, é o Rio de Janeiro, São Paulo, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Paraná, tá? São esses 5 estados. Toda a parte sul e São Paulo e o Rio de Janeiro, tá? Mas conforme for saindo, qualquer novidade eu vou trazendo aqui para vocês também. Mas se atentem aí aos lançamentos com relação ao piso estadual de 2023, que são vigentes a partir de janeiro. Todo ano em janeiro tem aí os novos reajustes. Às vezes sai um pouquinho, né, depois, mas vai ser retroativo a janeiro, tá? Reajuste dos professores. Gente, isso gerou uma polêmica. Eu publiquei uma matéria aqui no Vira DP na semana passada com relação a esse assunto. E não imaginava que ia gerar tanto assunto sobre isso, sabe? Por quê? Era uma notícia que já estava na mídia,
né? E eu reforcei através aqui do Vira DP com relação à divulgação do novo valor do piso dos professores para 2023, tá? A partir de 2023, né? Mas gerou uma repercussão enorme e eu acho que tudo isso se dá à situação recorrente, né, dos professores e da solicitação do reconhecimento e reajuste salarial há vários anos. No ano passado, o reajuste foi de 33%, e eu acho que já estava há algum tempo sem reajuste. No ano de 2023, nosso novo ministro publicou um reajuste de quase 15%, tá? O que deu um valor do piso dos professores de R$ 4.420,55. Então, esse é o novo piso dos professores federais, que pode ou não ser aplicados também nos estados e municípios. Ou seja, se eu sou uma professora do município, eu tenho que seguir o piso salarial do município, que nem sempre vai conseguir aderir ao piso dos professores federal, o valor federal, tá? Então, esse valor que eu comento com vocês, que eu publiquei na matéria ali na semana passada, tá lá no feed para quem quiser acompanhar, é o piso dos professores na área federal, que pode ou não ser, então, aí aplicados pela área estadual e pela área municipal. Então, por isso a importância de vocês acompanharem isso, né? E também através dos sindicatos da categoria e também da legislação do seu estado, do seu município, para que não fique abaixo do que determina esses órgãos, tá? Então, depois dá uma olhadinha lá na matéria, teve muita gente que comentou, muita gente que opinou. De repente vai lá, deixa o seu comentário também, deixa a sua opinião sobre o assunto. Como eu falei, um assunto que gerou bastante polêmica, né? E é um dos assuntos que está em pauta realmente, que é o reajuste dos professores. Se você é da área da educação, né, ou conhece alguém, compartilha aí o conteúdo e depois dá uma conferidinha na matéria lá na íntegra, que eu acho que é bem interessante, tá? E além disso, gente, assim, ó, tomem muito cuidado, porque no final do ano e também no início do ano, muitas convenções coletivas, muitos sindicatos da categoria aplicam os reajustes salariais para aquela nova database. Então, como a gente está num ano num mês também turbulento para o departamento pessoal, que a gente diz que o final do ano é a pior época, né? Vem férias coletivas, férias individual, 13º, enfim, fechamento do ano, mas janeiro também porque sempre altera salário mínimo, sempre altera algumas tabelas, sempre altera salário família, sindicatos da categoria. Então tomem atenção com relação aos sindicatos da categoria das empresas que vocês trabalham, porque essa é uma época que sai bastante reajuste também, tá? Tabela do seguro-desemprego. Bom, nós tínhamos um valor definido para a tabela do seguro-desemprego de 2023, inclusive eu tinha publicado aqui no Vira DP nos primeiros dias do ano. Só que daí depois, no dia 10, ali, quando saiu os novos valores de salário mínimo federal e também da tabela do INSS, saiu uma nova tabela do seguro-desemprego, tá? Novos valores. Então, assim, a tabela do seguro-desemprego é dividida em 3 faixas. De quem recebe X valor, a gente multiplica por 0,8 e acima, quem recebe, né, acima de 3.280,93 vai receber uma parcela fixa de 2.230,97, ou seja, ninguém recebe menos que um salário mínimo federal de seguro-desemprego e ninguém recebe mais que 2.230,97, ok? Então, acompanhe a nova tabela do seguro-desemprego, até para vocês terem a informação para compartilhar com os trabalhadores e poder tirar as dúvidas na hora da rescisão, porque os valores mudaram
primeiro nós tínhamos um valor definido e com os novos valores de salário mínimo e também de tabela de INSS, os valores mudaram, tá? Reajuste da contribuição do MEI. A gente tem algum MEI aqui na live? Alguém que tenha empresa de MEI? Microempreendedor individual? Não temos? Se não tivermos, vamos compartilhar com eles também depois, tá, gente? Porque essa questão do salário mínimo, das novas tabelas, também interfere na folha do MEI e também na contribuição mensal, tá? O que acontece? Como a contribuição mensal do MEI, ela é baseada no salário mínimo para poder calcular a parte do INSS que integra o valor da contribuição mensal, automaticamente, com o novo salário mínimo de 2023, aumentou aí o valor da contribuição mensal do MEI, tá? Então, o primeiro pagamento de 2023, que é lá em fevereiro, relativo a janeiro, certo? Que a gente faz a folha de janeiro e paga em fevereiro, tá? Então, tudo isso que eu tô falando é na folha de janeiro que paga em fevereiro, tá, gente? Então, nessa contribuição mensal do MEI, que ele vai pagar lá em fevereiro, a contribuição dele vai passar para um valor de R$ 65,70, tá? Então, ele vinha pagando um valor menor no ano passado e a partir agora de janeiro, pagamento em fevereiro, o valor da contribuição do MEI altera também para R$ 65,70. Vocês estão vendo como uma única situação interfere em muitas coisas dentro do departamento pessoal? Por isso que eu sempre digo que o DP nunca é uma coisa só. Ah, férias é férias. Não tem muito o que ver, tem que dar férias depois de 12 meses, tem direito a 30 dias. Não. Depende se ele não foi afastado, se ele não tem falta no período aquisitivo, depende se eu vou fracionar ou não, se eu vou comprar ou não. Então, a gente sempre tem que olhar a situação no individual e aplicar tudo aquilo que estiver acontecendo naquele momento dentro da legislação. Então, o simples fato de o salário mínimo federal ter alterado refletiu em várias situações, vários cálculos aqui dentro do departamento pessoal. Então, tem que ficar ligadinho nisso também, tá? Outra coisa agora com relação à parte mais geral das declarações e das obrigações com relação às novidades de 2023, dentro das novas leis, portarias, enfim. Até aqui, alguém tem alguma dúvida? Quer deixar alguma pergunta? Posso dar continuidade? Todo mundo me ouvindo, me vendo legal? Tudo certo? Posso dar continuidade? Acho que posso continuar, né, gente? Então, vamos lá. Bom, para o ano de 2023, a gente tem mais uma mudança aqui. Qualquer coisa vocês vão me chamando ali, tá? Que eu vou respondendo. A DIR é uma declaração que eu também já coloquei ali no feed, gerou algumas dúvidas, tá? Que é a declaração de inexistência de riscos, né? As empresas ME, PP e MEI podem fazer essa declaração através do site, de forma online, tá? O site eu deixo ali no meu conteúdo do feed, vocês podem dar uma olhadinha no conteúdo da matéria sobre essa declaração e sobre a obrigação dela. E um detalhe que é muito importante é que, assim, ó, nessa declaração, a empresa vai dizer que não existe risco físico, químico ou biológico na atividade das empresas, tá? Então, o trabalhador não vai estar exposto a nenhum tipo de risco à sua saúde. Então, ela vai dizer isso nessa declaração da DIR, que é a Declaração de Inexistência de Risco. Então, automaticamente fazendo isso, tá? Fazendo essa declaração, que pode ser de forma online,
ela deixa de ter obrigação ao documento da PGR e do PCMSO, que são documentos da área de segurança e medicina do trabalho, tá? Então, na dúvida, acessa a equipe aí da tua SST, que é a Segurança e Medicina do Trabalho, né? E saúde da empresa, enfim, normalmente as empresas maiores têm isso já há algum tempo, as menores vêm buscando por isso há alguns anos devido às obrigações do E-Social, né? Então, busquem pela equipe de Segurança e Medicina do Trabalho da sua empresa para que vocês façam as declarações obrigatórias e, se fizer a DIR, ficar automaticamente dispensada desses dois outros documentos, que é o documento PGR e o PCMSO, tá bom? Outra coisa, agora em janeiro de 2023, nós tínhamos obrigação no departamento pessoal de transmitir ao E-Social o evento de reclamatória trabalhista. É isso mesmo, a gente tinha que informar lá a questão dos processos trabalhistas para envio do evento ao E-Social. Mas isso foi prorrogado. Foi prorrogado porque o sistema ainda não está pronto, né? E existem alguns ajustes a serem feitos. Então, a prorrogação se dá até o mês, a princípio, de abril de 2023. Então, uma coisa a menos para o DP nesse mês de janeiro, tá, gente? Dá para dar uma respiradinha aí. Então, menos uma obrigação, que era o envio do evento da reclamatória trabalhista através do departamento pessoal para o E-Social, tá? Um detalhe é que assim, ó, quando houver essa transição do envio do evento do E-Social da reclamatória trabalhista, muito provavelmente vai haver a substituição da GFIP de reclamatória, né, pela DCTF Web, tá? Quem trabalha no departamento pessoal sabe que em algumas reclamatórias trabalhistas existe a obrigação de informar a GFIP de reclamatória, ainda que sem recolhimento a gente tenha que fazer a declaração. Então, quando houver aí o envio do evento para o E-Social da reclamatória trabalhista, muito provavelmente haverá também a substituição da GFIP da reclamatória pela DCTF Web. Aí aqui alguns vão me perguntar, Luana, mas afinal, e o FGTS digital? Então, gente, o FGTS já é fato, mas não existe ainda uma data concreta para que ele aconteça. Já foi prorrogado, né, e muito provavelmente será novamente, porque mudança de legislação, aconteceram muitas mudanças, transição de governo, né? Então tudo isso acaba interferindo nos projetos que dependem de regulamentação e de sistemas governamentais, tá? A gente passou muito por isso com relação à aplicação da SST, né, no E-Social. Quem trabalha no departamento pessoal sabe que isso foi prorrogado muitas vezes, por muito tempo, e justamente nesse período de transição aí, acaba interferindo, porque muda ministro, muda equipe, enfim, e automaticamente aí há normalmente uma prorrogação um pouco maior. Então, por enquanto, eu não tenho uma data concreta para passar para vocês com relação ao FGTS digital. Mas assim que tiver qualquer novidade, eu vou estar publicando aqui no Vira DP com certeza, e vamos estar fazendo uma live especial para isso, tá? Vou disponibilizar alguns conteúdos também a respeito, tá? Então, o FGTS digital é só uma teoria ainda, tá? Não tem nada na prática. Outra situação é com relação aos feriados. Muita gente não se atém a isso, mas o feriado interfere diretamente nos cálculos da folha mensal, tá? Então, é obrigatório que as empresas se atenham aos feriados nacionais, estaduais e municipais, caso tenham. Por quê?
Porque quando eu tenho, por exemplo, hora extra na folha de pagamento num mês que tem 2 feriados, né, que é, por exemplo, o mês de novembro, a gente tem um feriado dia 2 de novembro, que é finados, e dia 15 de novembro, que é proclamação da República, né, automaticamente o meu valor do reflexo da SR vai aumentar, tá? Por quê? Porque eu tenho mais descansos durante o mês, que são os domingos, por exemplo, né, um dia da semana, e mais os feriados. Então, isso vai interferir diretamente na folha de pagamento. Então, gente, se você não se ateve a esse detalhe, se atenha. Não basta o cartão ponto estar com o feriado discriminado. Vocês precisam cadastrá-lo dentro do sistema. Tá, Luana, mas se eu trocar o feriado por um dia trabalhado? Lembrando que essa compensação só pode ser feita dentro do mês, tá? Ainda assim, você trocou por um dia, certo? Então, automaticamente, eu só tirei ele, por exemplo, do dia 2 para o dia 4. Mas ele não deixou de existir, então o cálculo acontece. Então, você cadastra ele no dia correto, no dia que de fato aconteceu na lei, que é o dia 2, por exemplo, dentro do seu sistema, para que o sistema calcule os DSRs devido e os reflexos disso dentro da sua folha de pagamento, tá? Se você não cadastra os feriados, o sistema vai estar calculando errado os reflexos e você vai estar pagando a menor. Ou também vai estar deixando de descontar. Porque, por exemplo, se eu faltei e a empresa tem por regra, e é permitido, né, por direito também, dentro da legislação, descontar o meu DSR da semana, se naquela semana, além do domingo, eu tiver um feriado, a empresa pode descontar 2 DSRs, tá? Então, a empresa pode estar abrindo mão de descontos e deixando de pagar algumas situações também, tá? Então, tomem muita atenção com relação a isso, porque é muito importante que os feriados estejam cadastrados. Ah, Luana, mas todo ano eu vou ter que olhar? Todo ano. Normalmente, os nacionais não mudam, mas municipais podem mudar, né? Então, é bom ficar atento aí aos decretos municipais. Estadual, pelo menos aqui na nossa região, é bem difícil ter, aqui na região sul. Mas municipal, normalmente tem pelo menos 1 ou 2, tá? Que é dia de aniversário da cidade, padroeiro, enfim. Então, fiquem atentos aos feriados, aos decretos municipais e aos dias de feriados nacionais. Com 2 observações aqui muito importantes que geram muito erro, na verdade, tá? Muita dúvida, muita gente ainda entende isso de forma errada. Primeiro, carnaval não é feriado, gente. Não é. Tá lá pintadinho no calendário, mas não é feriado nacional. Se for municipal, ok. Por exemplo, na minha cidade em decreto municipal, existe o feriado da terça-feira de carnaval. Ok. Mas não é um feriado nacional. Então, se atentem aí à sua região para ver se é feriado onde a sua empresa está localizada, tá? Outro detalhe, Corpus Christi é outro dia que gera muita dúvida. Também não é feriado. Tá lá pintadinho no calendário, a gente liga às vezes para a prefeitura para ver se tem um decreto municipal. Ah, mas é feriado, porque no calendário... Não, gente, não é feriado, tá? Então, Corpus Christi e Carnaval, se atentem aí à região da empresa de vocês para confirmar se é feriado e cadastrar bem certinho no sistema para pagar ou descontar o DSR correto lá do trabalhador da sua empresa, tá? Outra coisa que eu até publiquei na matéria de hoje, pode ser que vocês não tenham conseguido dar uma olhadinha aí, com relação à CIPA. Ih, Luana, o que é isso? CIPA é a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes e agora assédios dentro da empresa. Não são todas as empresas que estão obrigadas, tá, a montar essa comissão, mas as empresas que têm a CIPA vão ter que fazer algumas adequações já a partir de 2023. A fiscalização, digamos assim, ou a obrigação de fato com relação a essas alterações é a partir
de abril. Mas como são adequações, não dá para começar em abril, a gente tem que começar agora, senão a gente não vai dar conta de adequar toda a estrutura da empresa com relação à CIPA até abril, porque em abril já tem que estar acontecendo. Mas o que mudou de fato? Bom, o principal ponto é que, além de essa comissão criar maneiras de prevenir acidentes de trabalho, ela vai criar também critérios para prevenir assédios dentro do trabalho, seja ele moral ou assédio sexual, tá? A gente vê isso acontecendo cada vez mais frequentemente nas empresas, né? Cada vez mais e mais ações trabalhistas no sentido de assédio moral, assédio sexual, enfim. Então, existiu-se a necessidade de aplicar também na CIPA um manual de orientação e de prevenção com relação aos assédios. Então, a empresa vai ter que criar essa estrutura para, a partir de abril, isso já estar acontecendo. Então, comece agora. Tá? Outra coisa, agora vamos para as polêmicas. Gente, então assim, a gente já viu que para a folha de pagamento de janeiro a gente tem o salário mínimo nacional, a gente tem nova tabela de INSS, novo salário família, tabela de imposto de renda não mudou, novo piso estadual, novo piso dos professores, que tem que ser analisado também da onde que é esse professor e como que tá a região ali, né, com relação ao piso determinado pelo estado e pelo município também. Com relação ao seguro-desemprego, né, com relação ao reajuste da contribuição do MEI, também que mudou a partir de janeiro, então a gente tem bastante coisa aí, tem que olhar os feriados, quem não olhou, dá aquela corridinha para dar uma olhada nas cidades onde vocês têm empresas, para olhar os feriados e cadastrar corretamente, para que isso calcule o reflexo certo dentro da sua empresa, tá? E daí a gente viu também essas novas obrigações. Com relação à CIPA, né, que é importante que vocês já façam isso de imediato. Com relação à DIR, que é a Declaração de Inexistência de Riscos, essas duas são mais vinculadas à área de segurança e medicina do trabalho, Luana? São. Mas existe a participação direta da empresa e a preocupação do departamento pessoal de monitorar essas alterações, porque isso vai interferir diretamente na folha de pagamento e também são legislações passíveis de multa, tá? Agora vamos às polêmicas, que são dois assuntos, eu destaquei aqui, que são assuntos que realmente está gerando uma polêmica enorme e interfere diretamente na folha de pagamento, né? E no dia a dia do departamento pessoal. Que é o quê? A possibilidade de o STF determinar que não exista mais rescisões sem justa causa. Há quem diga que é fake news, há quem diga que é fato, que já existe uma comissão a respeito no Superior Tribunal Federal, né, com relação a essa mudança na legislação trabalhista. Não estou confirmando que isso vai acontecer, estou levantando a polêmica, porque inclusive eu coloquei essa matéria no meu feed, né? Por quê, gente? Se isso de fato acontecer, a gente só vai poder demitir o empregado através de uma justificativa, de um motivo, tá? Então a gente teria que justificar. Só que isso não reflete só na empresa, vai refletir na realidade do trabalhador também. Porque se não existir mais rescisão sem justa causa, automaticamente não existe mais liberação de fundo de garantia, nem pagamento do benefício do seguro-desemprego, tá? Eu, sinceramente, acho difícil isso acontecer, de fato. Essa é a minha opinião profissional. Acho que isso vai gerar um reflexo negativo muito grande, né? E um impasse muito grande com a classe empresarial, mas como a gente está em período de transição de governo, a gente tem que ficar atento aí a todas as notícias e ver o que de fato vai se concretizar e o que
vai virar fake news, vai cair no esquecimento, tá? Então, por enquanto, é só uma notícia, não existe nada concreto. Mas se atentem aos fatos e orientem os trabalhadores, que provavelmente eles já ouviram isso na mídia, já viram em algum lugar e vai gerar polêmica, se ainda não gerou na sua empresa. Não existe nada concreto, gente. Então, por enquanto, continua tudo igual. Demissão sem justa causa, comum acordo, rescisão com justa causa, término de contrato de trabalho, todos aqueles motivos normais que você já tinha lá na sua folha de pagamento para rescindir o contrato. Tá? Se tiver qualquer mudança, com certeza o Vira DP vai trazer aqui para você, tá? Outra situação também que gerou bastante polêmica, né, é com relação à nova legislação trabalhista. Como assim, Luana, nova legislação trabalhista? Bom, existe a notícia, né, e isso é fato, só que ainda não é nada concreto, os detalhes não estão definidos, mas a possibilidade de o nosso novo governo federal aderir a uma nova legislação trabalhista, mas espera, gente, não é esquecer a CLT e fazer uma regra nova, não. É fazer algumas mudanças, né? Assim como nós tivemos a reforma trabalhista lá em 2017, esse governo pretende fazer algumas novas alterações na legislação trabalhista a partir de uma nova reforma, digamos assim, tá? A proposta desse novo governo é que seja feita 3 grupos de empresas para aderir à nova legislação. Muito provavelmente será as pequenas empresas, médias empresas e empresas de grande porte, tá? Isso não está nada definido. São especulações? Não exatamente, porque isso já saiu do ministro, né, do Trabalho e enfim, que essa discussão existe, tá? Eles já estão estudando a possibilidade de fazer isso, mas vão avaliar de que forma fazer. Então, não tenho maiores detalhes, mas é possível que nos próximos meses ou até nos próximos anos a gente tenha aí algumas alterações na legislação trabalhista. Mas não se apavorem que isso demora um tempo para acontecer normalmente, né? Até porque houve uma transição de governo, então até tudo se adaptar, até a poeira baixar, né? Vai um tempo aí para adequar os detalhes da nova legislação. Até porque hoje passa tudo pelo e-social. Então a gente tem que lembrar que tudo que for alterado na lei tem que ser alterado também no sistema do e-social, tá? Outra coisa, mais uma situação que eu lembrei é com relação à ativação dos sindicatos, tá? Tem muita gente preocupada com isso, porque principalmente nas empresas, né? Em alguns momentos o sindicato interferia diretamente no dia a dia das empresas de forma um pouco negativa, né? Existe sim vários discursos relacionados ao nosso novo governo com relação à análise de como vai ficar a situação dos sindicatos, porque é visto que os sindicatos são necessários para, como é que eu posso dizer, para a manutenção da segurança do trabalhador dentro das empresas, tá? Isso não é o meu posicionamento, tá, gente? Estou falando aqui o que eu estou ouvindo e recebendo de dúvidas com relação às novas informações trabalhistas para a área do departamento pessoal. Nesse momento, a gente não tem nada a respeito desses assuntos, tá? Nada a respeito dessa questão da rescisão contratual, continua tudo igual. Nada que eu digo concreto, não existe nada concreto com relação a essa alteração, então continua tudo igual. Com relação à ativação dos sindicatos, com aquelas contribuições obrigatórias, com homologação de rescisão, como era antes da reforma trabalhista, nada disso é concreto. Existem as especulações, existem alguns discursos que foram mencionados esses assuntos, mas ainda são
situações que vão ser avaliadas, que vão ser regulamentadas, que serão definidas ou não. Então a gente tem que ficar aí acompanhando as próximas notícias, os próximos assuntos, as próximas leis que saem a respeito, porque nada disso é de fato concreto. O que é concreto é aquilo que eu já mencionei para vocês: salário mínimo federal, piso estadual, salário dos professores, tabela do salário mínimo, tabela do INSS, tabela do salário família, tabela do imposto de renda que não mudou, novos valores de seguro-desemprego, tá? A avaliação dos feriados de 2023. Então, nesse momento, o que é mais importante com relação às atualizações trabalhistas para vocês fecharem a folha é isso. E qualquer novidade eu vou estar trazendo aqui para vocês, tá? Na próxima semana a gente vai fazer uma live na terça-feira também, às 7h30, falando das obrigações da área trabalhista e de DP agora no início do ano, que são as declarações obrigatórias, né, as alterações que precisam ser feitas, reavaliadas, tá? Então é muito importante que, além de você se atualizar, você tem aí algumas obrigações no começo do ano para estar se adequando e efetuando, para não correr aí os vencimentos e os prazos e tá passível de multa, tá, gente? Então, os assuntos de hoje eram isso. Não sei se alguém quer questionar alguma coisa ou quer que eu aborde alguma situação que eu acabei não comentando aqui. É bastante coisa, né? Eu vou falando. Se alguém ficou com alguma dúvida, pode colocar. Fica à vontade. Pessoal, então assim, eu quero agradecer a presença de vocês na nossa primeira live de 2023. Tô muito feliz de ter voltado com as lives. É uma coisa que eu gosto muito de fazer. Eu me sinto mais próxima de vocês, compartilhando conhecimento, né? E todas as informações. Como eu falei, esses conteúdos tem lá no feed, nas matérias que eu posto diariamente para vocês. Mas eu acho que é muito mais fácil de entender se a gente tiver uma conversa, um diálogo, enfim, do que simplesmente uma leitura. Eu prefiro dessa forma e como eu falei, eu me sinto mais próxima de vocês. Eu acho que vocês vão se sentindo mais à vontade aí daqui a pouco de estar compartilhando as dúvidas de vocês e de estar compartilhando alguma experiência que vocês tiveram dentro da empresa. Enfim, fiquem à vontade para, se vocês não, por algum motivo não quiseram compartilhar algo agora, de me chamar depois no direct, tá? Compartilhem essa live, vai ficar salva lá no feed, então perdeu alguma parte da live, dá uma conferidinha, depois manda para algum colega de trabalho, para algum gestor, enfim, que vocês acham que será interessante acompanhar. E fico à disposição de vocês todos os dias da semana, todas as semanas do mês, para que vocês tirem as suas dúvidas, contem comigo, contem com o ViraDP para ajudar a facilitar o dia a dia de vocês dentro do departamento pessoal, para que eu possa contribuir com a minha experiência, meu conhecimento, para facilitar um pouco, né, essa rotina de trabalho aí de vocês. Na próxima semana eu espero vocês de novo. Obrigado pelo carinho, tô lendo várias mensagens aqui, muito legal, tá? Eu fico muito feliz que eu esteja contribuindo, que vocês estejam gostando, tá? Muito feliz mesmo. E eu espero que continuem acompanhando o ViraDP, eu estou gostando muito. E eu espero vocês na próxima terça-feira, no mesmo horário, para a gente falar das obrigações do departamento pessoal agora no início do ano de 2023. Não percam, que é bastante coisa. Tá bom, gente? Abraço, até mais e muito obrigada mais uma vez.